Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. E é interessante que, assim como está havendo essa seca sobre o país, se você perceber, está acontecendo com as pessoas também. Você olha, às vezes, até para os teus propósitos, teus sonhos, teus pensamentos, eles parecem que estão minguando também, secando também. Há uma expectativa no ar de tudo aquilo que pode e vai acontecer e virá. Muita gente nem sabe, não tem direção, né? Muitas catástrofes já acontecendo. Nós vivemos realmente um tempo de transformação, um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo onde nós temos que colocar a fé em ação. Eu estava meditando sobre isso esses dias, e estava meditando nesse texto de Mateus, que é um texto bem conhecido, no Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz que Jesus anda sobre as águas. E nesse texto ele dá uma palavra aos seus discípulos e eles estão indo. Até então estava tudo bem. Sabe, queridos, neste momento eu quero meditar com você que você é que decide o que vai fazer com o vem do Senhor. Eu vejo nas pessoas, entrando em empresas, escola, igrejas, tudo, bairros. Então a pessoa entra e quando começa ali, até quando compra um carro, né? Começa com aquela motivação e aquela coisa, e limpa todo o carro, quando muda, curte a casa. Mas aos poucos, vai perdendo isso. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo as motivações. Quando nós deveríamos ser o contrário, estarmos mais motivados. E é interessante que eu já procurei, irmãos, até se alguém souber, me ajude nisso, mas eu não achei na minha Bíblia que eu poderia só ficar orando por motivação, mas eu só encontrei Deus falando assim: não perca. Então não é algo que eu possa orar para receber, mas é algo que já está em mim e eu tenho que motivar isto, e eu tenho que trabalhar isto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós trabalhamos essa motivação, você começa a entrar no mover da fé que Deus te quer. Quero que você preste bem atenção no que eu quero transmitir nessa noite. Os discípulos começam nessa viagem e eles começam bem, e tudo certo, tudo bem. Não há problemas. Mas quando chegamos aqui na frente, diz que, vamos começar aqui, no verso 24, diz que, entretanto, o barco já estava longe, e muitos estados da terra já vindo açoitado pelas ondas. Quando eles começam esta viagem, a viagem começa bem, tudo está bem, tudo está certo. Eu vejo quando, muitas vezes nós como grupo, como pessoas, nós começamos algumas coisas e começa de um jeito, mas não sei se ao longo do caminho as frustrações e as lutas, muitas vezes não estamos preparados para elas. E quando elas chegam, parece que acaba com a pessoa, derruba.
E eu fico pensando quando Moisés está no monte conversando com Deus, e Josué está ali trabalhando com ele, motivado e tal. Um dia esse homem chega para ele e diz: olha, eu vou para Deus, e você vai ser o sucessor. E eu não entendo, ele não estava pensando nisso, porque ele não esperava que fosse tão rápido. E quando Moisés vai embora, Josué se vê agora numa posição de um momento para outro. Sabe, quando está escrito na Bíblia, sim, sim, não, não, é isso. Ou é sim, ou é não. Não tem um meio termo. E o sim e o não é um pulo muito grande para alguma coisa. Nós achamos até que é simples, mas não é. Entre falar um sim e falar um não, é uma distância muito grande. E de repente esse homem se vê agora no sim. Moisés vai embora. E ele tem que tocar as coisas. E a gente vê o tempo todo Deus falando com ele: tem bom ânimo, tem força, tem bom ânimo, tem força. E quando eles começam essa viagem, o mar começa a açoitar. E diz que na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando pelo mar. Agora você pega um grupo apavorado, um grupo se batendo para se viver. E daqui a pouco vem alguém andando sobre as águas. E eu fiquei meditando. E eu disse: Senhor, nós estamos vendo muitos fantasmas. Porque você começa a ver fantasmas. Sabe, irmãos, existem muitos fantasmas que são coisas que a gente às vezes deseja e não vai acontecer. E não vai ser do jeito que a gente quer. E aí começa esses fantasmas a acompanhar vidas, pessoas, sonhos, casais, porque são fantasmas. Não vai acontecer. Muitas vezes está fora da nossa própria realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, e chega aqui nesse ponto, no verso 28, diz assim: respondendo Pedro, disse: se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Não sei como está na sua versão, mas é a mesma coisa, né? Manda-me ter de encontro por sobre as águas. Eu quero ir a teu encontro sem enfrentar os problemas. E eu estava meditando justamente nisso, pensando: Senhor, é possível viver nesta terra sem problemas? E eu sempre tive comigo o seguinte pensamento: é impossível. Ou porque o próprio Senhor disse que teríamos aflições. Mas aí ele me leva para esse texto e diz assim: presta atenção no que Pedro disse: eu quero ir ter com o Senhor sem problemas.
Jesus disse: é impossível? Não. Ele disse assim: vem. Eu comecei a meditar nisso. Falei: uau! Isso é tremendo. Eu falei: Senhor, então, por que que nós sofremos? Porque ele disse: vocês reparam no vento, vocês reparam nas pessoas, vocês reparam nas coisas, e por causa disso vocês sofrem. A Bíblia diz assim, ele disse: vem. Irmãos, o lugar ali mais seguro, naquele momento, era o barco. Estava ali, não sei, a Bíblia não se refere a números, mas diz os discípulos, talvez os 11, os 12, não sei, ou 7, ou 6, mas grande parte dos discípulos estavam ali. A palavra foi para todos, todos estavam ouvindo. Ele diz: vem. Esse homem salta do barco e começa a andar. E começa a vir. Exatamente como o barco começou quando foi a viagem, o início da viagem. Estava tudo bem. Daqui a pouco levanta um vento contrário. Eles vêm. Esse homem salta do barco, meu irmão. Vem. Oh, glória a Deus. E diz assim, reparando, agora ele começa a andar sobre as águas e vai ter com Jesus. Ele está olhando para Jesus. O livro de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Você crê nisso? Autor e consumador da fé. O que muitas vezes nós estamos olhando? O que importa? As coisas que estão acontecendo. Importa o que eu estou olhando. Aonde eu estou olhando? Aonde eu estou pondo os meus princípios? Muitas vezes nós fazemos projetos e planos, e eu vejo que justamente os nossos planos são interessante, porque eu vivi essa experiência. Há muito tempo atrás eu tinha comprado um pequeno lote de terra. Nesse lote de terra estava vazio, eu tinha só comprado e colocado ali, não tinha nada. Cerquei e deixei. E um dia eu estava passando ali com o rapaz para levar, para poder limpar, tirar o mato, carpir o mato, essas coisas todas. Tinha um outro vizinho ali que comprou um lote também e disse: o senhor vai fazer alguma coisa aqui? Eu disse: por enquanto não. O senhor deixaria eu plantar alguma coisa? Falei: bom, se você quer, fique à vontade. Mas lembre-se, de um momento para o outro eu posso dispor desse lote. E deixei o tempo passar. Irmãos, quando eu cheguei lá, ele só queria plantar num cantinho lá tomate. Tinha uma plantação enorme, tinha tomate, tinha um monte de coisa. Plantou um monte de coisa. Só faltou construir lá uma casa. Eu cheguei lá e disse: rapaz, eu estou negociando esse lote. Eu vou dispor dele. Mas agora não posso. Por que você não pode? Não, o senhor tem que esperar. Eu tenho que esperar. Por que eu tenho que esperar o quê?
Não, porque ainda vou entrar num tempo que vou ter a colheita. Eu falei, eu sinto muito, você pediu um pedaço para plantar tomate. Olha o que você fez aí. Sinto muito, cara. Mas a tua colheita vai para o brejo. Talvez eu contando isso, as pessoas podem dizer, mas o senhor é muito bravo, muito frio. Não. Eu quero te dizer que Jesus é teu dono. E Ele te pede a hora que você quiser. E muitas vezes os nossos planos que nós estamos fazendo é por causa da terra. Estamos investindo em escola, investindo em estudo, investindo em trabalho, investindo em um monte de coisa que não perguntamos a Deus. E quando Deus diz assim, agora eu quero você, nós dissemos para Ele, agora eu não posso. Eu preciso que o senhor espere. E Ele vai dizer, esperar por quê? Não, porque eu quero colher, eu estou agora na escola, eu estou na faculdade, ou eu arrumei um emprego que eu queria dos meus sonhos. Ele vai dizer, bom, então eu não vou esperar nada. Eu vou levar você. Você teria Ele como bom ou como mau? Ele é o dono. Amém? Sabe, irmão, nós esquecemos de viver nessa terra sabendo que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Eu vou repetir novamente, nós pertencemos a Deus. E Ele pagou um alto preço. E eu não posso sair fazendo as coisas que eu quero. Então, Deus deu para Pedro um vem. E disse, o que você quer fazer com isso? Ele disse, eu estou concordando com o que você disse. Você quer vir até mim sobre as águas, sem problema? Vem. Mas eu quero te dizer que os problemas e as tribulações não param. Amém? Elas fazem parte da terra. Porque há alguém que está aqui na terra, que veio para matar, roubar e destruir. Então elas não param. As tribulações não param. Os problemas não param. Mas se eu caminhar olhando para Jesus e para o problema, para Jesus e para o problema, irmão, como será a sua vida? Não sobe e desce. Sim ou não? Se você andar só olhando para Jesus, é muito difícil, porque você não está vendo onde pisa. Se você olhando só para onde pisa, você não vai ter o que Deus tem, porque a salvação vem do alto. Então o que eu preciso fazer? Andar no meio, no equilíbrio. Vou fazer as coisas se Deus concordar. Vou fazer se houver uma concordância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, pensa uma coisa comigo. A cadeira que você está sentado, ou a roupa que você está vestindo, por que ela existe? Você já parou para pensar? Qual a coisa mais preciosa que existe nessa terra, fora a palavra de Deus, que fez com que essa cadeira existisse e essa roupa também? O que você acha? Dinheiro? Fábrica? Por nossa causa? Sim, por nossa causa, é um propósito. Mas o que motivou tudo isso a acontecer? Água.
Meu querido, sem água não se faz nada. Se você não tiver água, você não vive. Se você não tiver água, você vai ressecar e vai ficar doente. Se você não tiver água, as empresas não vão dar trabalho. Então ninguém vai fazer cadeira, ninguém vai fazer roupa, porque não vai ter emprego. Se não tiver água, acabou tudo, o nosso corpo resseca. Se você não tomar pelo menos os 2 litros de água que precisa, e agora com esse calor todo 3, você morre. Sabe por que tudo existe? Porque tem água. No princípio era o caos, e o Espírito parava sobre as águas. A Bíblia diz, a minha palavra é águas, águas para a tua vida. Se essas águas não entram na tua vida, você não tem nada. Secura total, não vai produzir nada, não vai haver fruto, não vai haver nada. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele disse apenas um vem. Ele disse vem, mas o vem se perde. Quando Pedro começa a olhar e reparar na força do vento. Meu irmão, essa força do vento pode ser muitas coisas. Uma dor, uma enfermidade, um problema de dinheiro, seja lá o que for. Basta vir uma força do vento. O que é a força do vento? É começar a perder o ânimo. Quando você começa a perder o ânimo, você repara na força do vento. E aí, o vento, o que o vento faz com a água? Manda embora. Ou cria ondas. Sabe, quando nós pegamos a palavra de Deus para ler a palavra, mas preocupado, temeroso, com medo, essa palavra não vai funcionar. Porque eu estou com medo. Porque eu estou temeroso. Mas eu tenho que pegar aquele vem. O que você vai fazer com o vem que Jesus te deu? Ele disse, é possível. Basta não tirar os olhos da fonte. Não tirar os olhos da fonte. Irmãos, por favor, veja que coisa maluca. Por isso que você tem que entender, meu querido, se você for um escolhido, seja para o que for, seja para o que for, nas coisas de Deus, você não pode olhar para o vento. Vamos pegar Moisés andando no deserto. A Bíblia diz, o anjo do Senhor aparece para ele na forma de fogo numa sarça. Ok? Presta bem atenção, querido. Não se distraia com nada. Quantas sarças tinham ali? Muitas. Ele escolhe uma. Você já viu que ele é um Deus da escolha? Deus é um Deus da escolha, meu irmão. Por isso que ele disse, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Deus é um Deus da escolha. Ele escolhe uma sarça e diz para o anjo, é aquela sarça que você vai usar. Moisés está passando e olha uma sarça diferente. Vou para outro texto.
há um momento que Jesus deixa os discípulos, ele foi fazer algo, não sei, foi falar com o Pai ou fazer algo. Quando ele volta, os discípulos estavam disputando entre eles, que é o que todo ser humano faz. Você deixou, deu um espaço, pronto, já ficam disputando. Ele chega ali, no meio dos discípulos, ele diz: o que vocês estão conversando? Não, nós estávamos vendo quem que é o maior no reino de Deus, tal. Ele falou: vou responder a sua pergunta. A Bíblia diz, ele pegou uma criança. Irmãos, quantas crianças tinham ali? Um monte. Mas ele escolheu uma criança. Aquela criança foi a escolhida para naquela hora estar ali para servir de exemplo que Jesus ia usar para os discípulos. Eu quero fazer uma pergunta a você profunda nessa noite: o que você vai fazer com o vem que Deus te deu? Deus é um Deus de escolha. Como eu posso ir fazendo as minhas coisas sem perguntar para quem me escolheu? Posso ou não? Devo ou não? Você vê homens de Deus sacrificando tudo, largando tudo por causa das coisas de Deus. A Bíblia diz que as pessoas eram jogadas ali em Roma, no estádio, no meio de feras, para divertimento do povo. E quem eram jogados ali para comer, as feras comerem? Os cristãos. E muitos foram pegos por quem? Por Saulo, que se tornou mais tarde o apóstolo Paulo. Foram homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, jogadas ali para o divertimento daquele povo. Naquela hora, aquele pai de família ou mãe, sendo despedaçado por feras, e a Bíblia diz que morriam cantando. Será que talvez muitos ali pensaram: puxa, se eu não tivesse entrado para ser crente, se eu não virasse crente, eu não precisava estar aqui. Não. Morriam louvando a Deus. Veja como é um Deus de escolha. A Bíblia cita um momento em que os apóstolos estão servindo as viúvas. Ele diz assim: vamos escolher 7 homens cheios do Espírito para se ocuparem disso no templo. É escolha. Escolheram 7 homens. O serviço deles era cuidar das viúvas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pegou 2 deles e começou a usar com milagres. E os 2 foram mortos. Não diz que todos foram. Foram escolhidos 7. 2 morreram. 5 ficaram servindo a viúva. Por quê? Ele falou: não, vou ficar servindo a viúva que é melhor. Deus escolhe. Vamos para Noé. Noé, no meio de um povo todo, uma coisa louca, um negócio maluco, Deus pegou aquela família e disse: eu quero que você construa um barco. Queridos, pensa um pouco, no meio de toda aquela geração maluca, é que nem nós hoje, pregando o Evangelho, nós somos uma geração maluca.
Você no meio das coisas, aonde você está, na tua escola, no teu trabalho, no meio do teu povo, até no meio dos teus familiares, você é um cara estranho. Você é um maluco. Porque se eles não são evangélicos, não são cristãos, é maluco. E às vezes são até evangélicos e ainda chamam você de fanático. E ele começa a construir aquele barco. Irmãos, ele e a família dele, já pensou? Eles com certeza perderam os amigos. Porque os amigos disseram, esse camarada está maluco. Como é que ele está construindo um barco desse tamanho no meio do nada, do seco? Agora eu quero que você pense comigo. Nós pegamos um grupo de homens e mulheres. Gostaria que fosse daqui, mas que tem que ser do reino de Deus. Ok? E esse grupo de homens e mulheres vão pegar capa, guarda-chuva, um barco, pode ser um barco de alumínio grande, remos, motor. E vamos lá para essas represas, esses lugares, esses mananciais que estão secos. E você vai levar bronzeador, vai levar tudo que tem direito lá. O povo vai ver aquilo, né? E você vai pôr o barco, e todo mundo vai entrar dentro do barco, com o remo, com o motor ali acoplado, pronto para, né, trabalhar. O povo daquela cidade ou daquela região, e os repórteres, inclusive, vão chamar do quê? É isso que eu desafio o povo de Deus a fazer. Sabe, ficar correndo atrás de milagre, meu irmão. Você já é um milagre de Deus. Você pode fazer um milagre acontecer aonde você quiser. Bendito é o nome do Senhor. Mas como eu posso fazer isso? Você tem o vem de Jesus. Porque ele disse, eu vos envio. Eu vos envio. Agora, aquele homem começa a construir o barco. Ele, a esposa, os filhos e a família dos filhos. Já pensou? Eles levaram quase um ano para construir aquilo, ou perto disso. Eles tinham que comprar mantimentos, não tinham? Como é que eles fizeram para comprar os mantimentos? Irmãos, ou se planta, ou se constrói o barco. Não dá para fazer os dois. Ou você vai plantar, ou você vai construir o barco. Mas para construir o barco, quem vai comprar? Você esqueceu que tinha um profeta, que os corvos traziam pães e carne? Então Deus tinha pessoas que também traziam as coisas para aquele grupo que estava construindo o barco e não estariam no barco, porque o ímpio entesoura para o justo. Você entendeu o que eu quero te dar nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo tem medo daqueles que realmente entendem a revelação de Deus. E é evidente que ele vai tentar perturbar, fazer alguma coisa, até que ele conseguir matar, para que aquela pessoa não seja contra esse inimigo. Agora, o barco está pronto, escorado
porque ele precisava de equilíbrio, esperando as águas que vinham. E Deus agora sai escolhendo casais de animais que vinham se apresentar a Noé. Noé não era domador de circo, Noé não era nada, ele não tinha a menor entendimento, vamos dizer assim, de animal. As feras vinham. E dentro daquele barco tinha que ter tudo. As feras felinas iam comer o que? Que tipo de carne? Se comesse a carne que estava ali, não ia ter reprodução. Então, naquele espaço de tempo, Deus começa um milagre. Onde estava o milagre? Em Noé, que obedeceu. Mesmo com as evidências contrárias, ele permaneceu firme no propósito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, ele não se preocupou com o que tivesse ou não. Agora Pedro desce, está vindo. Ele está vindo para Jesus. Mas o inimigo não pode deixar, porque isso seria escrito na palavra, isso seria escrito na Bíblia. A Bíblia já estava sendo escrita. Ele precisava atrapalhar de alguma maneira. Mas diz que o vento, ele reparou no vento e ficou com medo. Presta atenção, ele poderia reparar num vento. Não tem problema ver o vento. Não tem problema sentir o vento. Nós sabemos da circunstância, nós sabemos as coisas que vão acontecer, sabemos das desgraças que vão vir, as enfermidades que vão vir, querido. Presta atenção nisso, você vai ver. Mas o que eu não preciso é ficar com medo. O medo não foi o vento que fez ele afundar, porque senão dizia, ele viu o vento e o vento afundou. Diz, ele ficou com medo e aí começou a afundar. O medo começa a afundar. Será que eu consigo? Será que não dá? Será que dá? Não. Eu vou esperar em Deus. Se for de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. E acabou. Mas o problema é que a gente repara no vento. E o vento causa em nós uma coisa chamada frustração. Não tem problema reparar no medo. O problema é a frustração. A frustração faz você começar a afundar. E aí ele começa a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E Jesus diz o que para ele? Imediatamente. Jesus não disse para ele, Pedro, você vai ficar agora na tua própria sorte. Você duvidou? Não. Meu irmão, hoje, esse imediatamente está sobre mim e sobre você. Imediatamente. Tem hora que a gente vai afundar mesmo, irmãos. Você olhou para o vento, ficou com medo, começa a afundar. Não está dizendo que é pecado, que vai para o inferno, não é isso. Mas imediatamente Jesus estendeu a mão e o fez primeiro o quê? O segurou. Traz para junto dele e diz, homem, tua fé está
pequena. Tua fé está pequena. Porque você duvidou. Quantas vezes a gente termina a oração e abre o olho e diz, o problema não sumiu. Não, mas você já pôs uma palavra. O mundo espiritual já começou a se mexer. O mundo espiritual já começou a se movimentar. Deus só disse assim, haja luz. Deixa eu pôr aqui algo e ver se é isso mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem... Ouça. Eu e você somos a semelhança do Altíssimo, querido. Que forma você quer dar às suas dificuldades e problemas? Qual a forma? Não tinha forma. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntarem, de que forma eu vou fazer? Então, você é que dá a forma. Mas como eu vou dar a forma? Pelo que você crê. Esse é teu molde. Qual era o molde de Pedro? Por favor, interage comigo. Qual era o molde de Pedro? Ele queria ir ao Senhor de que forma? Sem problemas. Esse era o molde dele. Qual era o produto que ele queria? Do molde, porque o molde faz o produto. Não ter problemas. Mas ele criou um molde errado. O molde dele tinha imperfeições. E quando o molde tem imperfeições, a peça sai imperfeita. Não estava perfeito. O que tinha dentro dele? Uma fé pequena. E uma fé pequena não dá para fazer uma peça grande. Amém? Então Deus está perguntando assim para mim e para você nessa noite: o que você quer fazer? Olhe para o teu molde. Quanto você tem de fé? É por isso que ele disse assim: mas eu posso, olha que coisa linda, ter uma fé. Vamos dar um número para ela? Podemos dar um número? Você concorda comigo? Vamos dar um número, porcentagem, tá bem? Quanto? 30%, tá bom? 30%? Não tá bom ou não tá bom? O que aconteceu? Você orou, veio para cá, gastou a língua, deixou lá fora. 30% tá bom? Tá bom. Não, porque senão eu penso que eu estou falando no cemitério. Se eu quero fazer algo, e esse algo é 80%, eu te pergunto, com 30% eu consigo? O que está me faltando? Quanto? 50%. Mas a Bíblia diz que se 2 somarem, e se eu somar a minha oração, eu tenho 30, mas o Pedro tem 50, eu consigo os quê?
Quanto? Os 80 que eu preciso. Por isso que ele disse, orai um pelos outros, meu irmão. Você é poderoso, meu irmão. Você é poderoso. Amém? Por isso que ele disse, ore junto, concorde junto. Some junto. Não é só dizer amém. Isso é muito fácil. Mas é olhar para dentro de você e dizer, quanto eu tenho de fé? Eu quero que cada um olhe para dentro de si e olhe e fala, quanto eu tenho de fé? Eu tenho fé para tal coisa? Eu tenho fé para mudar esse monte? Ele diz, se você tiver fé do tamanho de quem? Sabe o problema do grão de mostarda, irmãos? É que a gente olha para o grão e não olha para o que ela pode fazer. Ô DJ, você acha aí o que é um pé de mostarda? Tem? Se tem, você acha aí. Sabe, todo mundo olha para o pequeno, para o improvável. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo passado, não sei que dia foi, que eu fiz o exemplo do cavalo e da criança. Amém? Quer dizer que se entrar a mula, e a mula diz assim para toda a igreja, olha, isso está entrando junto, está entrando a mula e uma criança de 11 anos. Aí a mula entra e diz, olha só o pé de mostarda. Irmãos, a gente fica olhando para o grão. Ele está dizendo, olha para a árvore, porque quando ele falou do grão, o que estava em curso não era a árvore que secou? E o discípulo disse, mestre, a árvore que o senhor falou secou desde a raiz. Aí ele faz eles olharem para o monte e diz, se você tiver fé do tamanho da semente que gerou essa árvore, você arranca aquele monte de lá. É isso que ele está falando, gente. Ele não está falando do grão. O grão é o menor, fica dentro da terra. Ele está falando daquilo que produz. Agora entra a mula e entra a criança. A criança, 11 anos, com aquele jeitinho todo dele. Garoto. Mas a mula vem, vira para cá e diz, amados, eis que vos trago uma palavra do Senhor. E a criança também vem no mesmo momento e diz, ô igreja, tudo bem? Às vezes tem o pai aí e fala, ô pai, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Mas antes que eles falem, eu paro os dois e digo para a igreja, quem vocês querem ouvir, a criança ou a mula? Todo mundo vai querer ouvir a? Por quê? Porque a mula foi algo sobrenatural, não foi? Mas e se Deus não quer usar a mula e quer usar a criança? Porque foi uma cobra que também falou com Eva e tirou eles do paraíso. Então, meu irmão, o problema é saber para onde você está olhando e o que você está imaginando. Quando você tira os olhos do vento e coloca os seus olhos no sobrenatural de Deus, então as coisas vão realmente começar a acontecer. E se eu não tenho os 80, ou 100, ou seja lá quantos por cento eu preciso para movimentar aquela montanha de fé, eu vou somar com os demais.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando nós começamos a ver isso, no livro de Gênesis diz assim: a terra não tinha forma, era vazia. Então disse Deus: haja luz. Ele só emitiu uma palavra para o mundo espiritual: haja luz. E o que começou a luz? Houve luz. Agora, espera aí. E viu Deus. DJ, volta no 3. Disse Deus: haja luz. Agora, desse tempo, haja luz para o houve luz, quanto tempo levou? Muito. Muito tempo. Aí no verso 4, Deus se apresenta para ver o que Ele chamou à existência. É só isso que eu e você temos que fazer. Eu vou chamar a existência e depois eu vou lá ver se é bom. Por quê? Se o mundo espiritual fez como eu queria. E viu Deus que era boa. Falou: gostei, é bom. É bom. Não diz que Deus foi preparar a luz. Não diz que Deus foi fazer a luz. Diz que a palavra se movimentou para criar a luz. Agora está lá a luz. Falou: ótimo. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou separar. Espera aí. Ele viu que a luz era boa. E agora ele vai separar luz das trevas? Então significa que os dois estavam juntos. Significa que eles estavam misturados. Então significa que dentro de mim está a palavra de Deus, mas também está o meu medo, o temor, a desgraça, um monte de coisa que chama trevas, e eu preciso separar isso. Eu preciso separar isso dentro de mim. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais essas trevas apagando, porque ele chamou essas trevas também de luz. E isso é um coração enganoso. E um coração enganoso, a Bíblia diz, ele faz um estrago em você, ele tira você do propósito de Deus, e aí você começa só a pensar nas coisas do mundo. E daqui a pouco você está esquecendo que você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento, você tem algo para Deus. Mas nós perdemos o foco. Por quê? Porque não separamos luz das trevas. Tem coisa que dentro da gente é trevas. É trevas. É trevas. A Bíblia diz que faz uma comparação do atleta que quer ganhar o torneio e que ele se sacrifica, ele abre mão de noitadas, ele abre mão de baladas, ele abre mão de certos alimentos, ele abre mão de uma série de coisas que ele pode ter, mas ele abre mão para poder conquistar a meta dele. Eu vejo tanta gente, muitas vezes indo ao médico, e quando ele vai ao médico, já está com um monte de problema, porque ele não foi antes
para fazer alguma coisa preventivamente. Por quê? Porque, queridos, a Bíblia diz que este corpo que nós habitamos, o seu corpo, é como um sopro. Também diz, compara que é como uma planta. Se você fosse um artificial, bom, poderia durar para um bom tempo. Mas não somos. Diz que a vida é como um lampejo, é isso? Um piscar de olhos. Então, esse corpo pertence a quem? A Deus ou a você? Deixa eu mexer com você. Posso? Um pouquinho? Você acha que Jesus comprou o quê? Ok. O que ele dá mais valor ao corpo, ao nosso espírito, à nossa alma? O que ele vai salvar? E se ele vier e a gente ainda não tiver partido, o que vai acontecer com esse corpo? A Bíblia diz que vai ser o quê? Transformado. Se vai ser transformado, então é porque não serve para o céu. Quando Jesus foi para o céu, apresentou a bacia de sangue dele, ok? Ele entrou no Santo dos Santos, exatamente como é o reflexo da terra. Diz que aqui é o reflexo das coisas que estão no céu. Ele entra e apresenta. Ele volta. Quando ele volta, ele encosta do lado dos discípulos dele que estavam indo para Emaús. E os discípulos, o que aconteceu? Será que não viram nem a mão dele? Que ele mostrou para o discípulo e disse, olha a mão, põe aqui do lado, olha o buraco que fizeram em mim. Não o reconheceram. Por quê? É outro corpo. Então, meu irmão, esse corpo, a gente fica esse corpo é para você cuidar. Deus deu para você cuidar, é a tua terra, é a tua roupa. É como se desse a tua roupa. Você é que cuida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você não pega a tua roupa e diz, olha, eu vou dar a minha roupa. Né? As pessoas às vezes falam, eu vou dar a roupa. Não diz que semeia, tá? Não fica semeando coisa velha que você vai comer também, isso também vai pegar isso aí, coisa usada. Então, semeia o novo. Agora, o resto a gente dá. É oferta. Oferta não é semeadura, ok? Então você oferta, né? Oferta para uma pessoa. A roupa está bem, está ótimo, pouco usada. Dá até para usar, não dá? Também usaria. O cara me dá um ternão bonitão, eu não vou usar? Vou usar sim, por que não? Não é o que acontece nos hospitais? Às vezes alguém dá o coração para o outro, dá um olho, uma retina, o que mais pode fazer? Um rim, um pulmão também já está dando? É? Pulmão, o fígado. O fígado é o que a gente mais dá para a esposa, né? Que arranca o fígado. Dá, né? Dá o fígado. Quando se apaixonam, é aquela troca, um dá o coração para o outro, não é assim? É um transplante, olha, toma meu coração, receba o teu coração, depois crava uma flecha, não sei porquê, tudo bem. Ué, isso não é verdade, irmãos? Daqui um tempo, daqui uns anos,
os mais novos que vão estar aí, vai ver o que eu estou falando. Não se enterra mais ninguém. Isso é um desperdício. Se o outro tem uma peça que eu estou precisando e é compatível comigo, por que não pode me dar? Se já foi mesmo? Sim ou não? As pessoas mais falam, apóstolo, o senhor não tem nem compaixão com o defunto. Mas como compaixão? Espera passar um ano e pouco, vê se você vai dar um beijinho lá. Que você deu lá no último caixão. Vai dar? Você não quer nem ver, meu irmão. Por quê? A coisa está feia. Amém? Agora, posso mexer mais um pouquinho só? Tá. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, quando Jesus entregou o Espírito, porque ele não morreu, ele entregou o Espírito, ele disse, eu dou e tomo a hora que eu quero. Ele é Deus. Ele entregou o Espírito para o Pai, disse, Pai, na tua mão eu entrego o meu Espírito. Que coisa poderosa, hein? Na tua mão, eu recebi de ti, eu entrego na tua mão. Diz que naquela hora, o céu turvou-se. Uma eclipse completa, solar ali, lunar ali, aconteceu. Era o meio-dia, trevas total. No templo, tinha um véu, 45 centímetros, mais ou menos, de espessura, rasgado de cima a baixo num corte só. E a Bíblia diz mais ainda, não terminou o texto, que os túmulos se abriram. E muita gente que estava morto, levantou. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, que encrenca. Você já pensou aparecer um camarada que já morreu há 3, 4, 5 anos, porque você já refez a vida, e aí ele volta. Ou homem ou mulher, seja. Querida, cheguei. Fala, mas como você chegou agora? Agora a fila andou, como é que faz? Que situação! Você já pensou nisso, meu irmão? Hã? E agora? O que vai fazer? Foi um negócio tremendo. Eu fico pensando o dia que Jesus voltar, que Ele vem buscar os seus e começa a pegar. Nós não vamos levar nada, então vai ficar a roupa, vai ficar tudo aí. Já pensou? Estava vendo um desses filmes evangélicos, da volta de Jesus, e a mãe de repente foi ao quarto ver o filho não estava mais. E ela sai desesperada, chama o marido, eu não me lembro o nome do filme, acho que é alguma coisa assim, é horrível, dá um medo, né? A gente fala, meu Deus, vou me converter de novo, para valer dessa vez. Ah, louco, ficar para trás? Você já pensou nisso? Por causa do mundo, por causa de um probleminha, por causa de alguma coisa que você está enfrentando, por causa de alguma crise no seu corpo? E ela chama o marido, e os dois saem procurando. Quando saem na rua, sai um monte de gente saindo na rua, dizendo, sumiu meu filho, sumiu o marido, sumiu a esposa. E aí o povo se reúne na igreja e diz, nós ficamos. Eu tive um pavor daquele filme quando eu vi.
Meu Deus, preciso fazer uma reflexão na minha vida. Antes tarde do que nunca. Deus poderoso, meu. Jesus está voltando, irmãos. E tem muita gente que precisa saber disso. E nessa noite aqui tem muita gente aqui que precisa saber disso. Jesus está voltando. E o que eu e você vamos fazer com o vinho que Ele está nos dando? Eu quero nessa noite orar e desafiar a homens e mulheres a serem heróis da fé. A chamar realmente as coisas que não são para serem. A dizer, eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Pai. As coisas de Deus têm preço e o preço é caro. Não foi fácil para Noé. Não foi fácil para a família dele. Não foi fácil para Davi. Não foi fácil para José, não foi fácil para nenhum desses homens. Não é fácil seguir Jesus. Ainda você pode entrar na igreja, ainda você pode pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e ler. Mas vai chegar um tempo em que eles não vão permitir mais. Porque a Bíblia condena todas as leis que estão para serem aprovadas agora. Então, é mais fácil tirar a Bíblia do caminho. É mais fácil, então, criar leis para não deixar mais igrejas abrirem. E aí será o maior mover do Espírito Santo sobre a face da terra. Porque se tudo está muito fácil, eu louvo a Deus pelas catástrofes. Agradeço a Deus pela falta da água. Vou sofrer também. Mas isso vai acordar o povo. Vai acordar o povo. Esse povo é muito, muito mole. Não sabe quando quer algo ir buscar mesmo e tomar. Então, deixa vir a dor. Deixa vir os problemas. Que aí vai aprender. Há mais de 6 anos atrás, estava dando aula de finanças, não nesse templo, no templo de cima. E falando às pessoas, sai das dívidas agora, porque as coisas vão apertar. 6 anos atrás, Deus está falando que vai vir uma crise violenta sobre a face da terra, que vai durar perto de 7 anos. Regiões que vão ficar sem chuvas por todo esse período. Algumas já estão vivendo já há 3, 4 anos. Sai das dívidas. Faça coisas seguras. Faça o que você pode fazer. Guarde. Quem ouviu, vai ter. Quem não ouviu, vai ser como aquelas 10 virgens. Eram noivas, estavam prontas. Todas tinham um noivo,
mas 5 levaram azeite e levaram a mais. As outras 5 disse: não, ele daqui a pouco está aí, não tarda, o que eu tenho está bom. Faltou o azeite. Quando vieram pedir, para quem tinha, já era tarde demais. Ninguém gosta de uma igreja que prega uma mensagem aonde você tem que ver valores teus. É gostosa aquela que é livre, eu posso fazer tudo, eu posso me divertir, posso trazer o mundo para dentro das igrejas. Mas quando você traz uma palavra de reflexão, ninguém quer. Mas vai chegar um dia que vão pedir e não terão mais. O que você vai fazer com o teu vem? Que nessa noite Deus está dizendo: vem. Comece a usar a palavra de Deus. Haja. Haja cura. Haja restauração. Haja conserto. Haja adoração na minha vida. Às vezes nós ficamos: Senhor, eu quero que toda a igreja... Não, haja adoração em mim. Começa as transformações primeiro em nós, individualmente, depois vai atingindo outros. Senhor, eu quero ser um adorador, eu quero ser o fanático que está sempre na tua casa. Eu quero estar aos teus pés, eu quero te adorar. Eu quero te servir. Se eu sou um escolhido, se eu sou aquele arbusto, se eu sou aquela criança, não importa, era só para estar no meio dos discípulos, mas ela tinha que ser fabricada para isso. A Bíblia não fala da família daquela criança, não fala dos seus pais, não conta nada a respeito dela. Não diz nem se eles estavam juntos. Diz que aquela criança tinha que estar ali, naquela hora. E eu e você? O que vamos fazer com o bem que Deus quer nos dar? Vamos estar em pé, quero orar por você. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Baixe sua cabeça por um momento, meu querido. Quando os discípulos gritaram que havia um fantasma, Jesus disse: não tenha medo. Não tenha medo. Imediatamente. Verso 27 diz: mas Jesus imediatamente disse-lhe: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Quando Pedro clamou, imediatamente Jesus o segurou. Nessa noite, essa palavra está sobre nós. Imediatamente. Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Abre o teu coração para o Espírito Santo agora. Não quero chamá-lo à frente. Quero que você só abra o coração para Deus. E diz: faz de mim um adorador mesmo, Senhor. Eu quero crescer na minha fé. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E hoje nós podemos crescer um pouco mais. Bendito é o Teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Pai, esse planeta é um barco. Esta cidade, esse país que estamos é um barco. Esse corpo que nós estamos, ele é um barco. E que muitas vezes, Senhor, pode estar muitos aqui assolados por ventos contrários.
pensamentos contrários, enfermidades, problemas hormonais, problemas, Senhor, de visão, seja o problema que for, são ventos contrários, que muitas vezes, Senhor, nos fazem ver fantasmas, e quando a gente vê fantasma, não consegue ver outra coisa, não consegue nem reconhecer que é o Senhor. Muitas vezes, Senhor, esses ventos são até ventos que o Senhor permitiu para nos corrigir a rota do barco, e nós o confundimos com outra coisa, para nos despertar, como aquela tempestade, aquele vento que veio sobre os discípulos na segunda vez que eles estavam no mar com o Senhor, e o Senhor estava dormindo, deitado. E muitas vezes nós estamos assim, com o Senhor ali, o Senhor está tranquilo, porque o Senhor está presente. Mas os discípulos estavam atemorizados, eles não conseguiam parar o vento, nem a chuva. Nem a fé de todos eles conseguiam. E eles tiveram que acordá-lo. Talvez eles estavam dizendo: mestre, o Senhor não se preocupa com isso. Talvez muitas vezes nossa oração tenha sido assim: Senhor, o Senhor não tem olhado para a minha vida, o Senhor não está olhando para o meu sofrimento. Mas muitas vezes, Senhor, nós não estamos ajustados à Tua palavra, não estamos ajustados à Tua vontade, nossa família não está ajustada ao Teu querer. E aí começamos a colher ventos contrários. Mas mesmo assim a gente clama a Ti: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão. E a Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida, está estendida ao clamor do Teu povo. E nós estamos clamando, eu estou clamando junto com os meus irmãos: Senhor, salva-nos, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Não é só vir à igreja, sentar, dar uma oferta, cantar, isso não é culto, Senhor. Culto é o que nós fazemos em benefício de uma nação, de uma cidade, de mostrar um Deus tremendo e poderoso. E que mesmo que as coisas não vão bem para nós mesmos, não importa, nós somos apenas instrumentos do Teu querer e do Teu poder. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Pai, eu Te entrego toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Eu entreguei esta palavra, Senhor, para cada um dos Teus aqui. O que você vai fazer com o bem que Jesus te deu? É nós que vamos decidir se ficamos no barco ou saímos dele. Se cada um, Senhor, aqui, ou muitos aqui, tem chamados, não pode abandonar isso. Talentos, dons, não pode abandonar. Por isso, Senhor, eu Te entrego toda a honra e toda a glória, Senhor. Examina os nossos corações a partir do meu, Senhor. E leva-nos no centro da Tua vontade. E ensina-nos a orar realmente como deve ser orado. Ensina-nos, Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Essa é a palavra que eu entrego nessa noite, nesse momento, Pai, ao Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.